No mundo das celebridades internacionais, poucas figuras conseguem manter uma aura tão magnética quanto o ator turco Can Yaman. Cada passo que ele dá, cada foto que publica, cada aparição pública que realiza, rapidamente se transforma em assunto de destaque nas redes sociais, portais de entretenimento e até em programas de televisão. E o vídeo de hoje vai mergulhar nesse universo fascinante, trazendo para você um panorama completo das últimas movimentações do ator, além de uma reflexão sobre o fenômeno que as séries turcas vêm conquistando aqui no Brasil. Mas antes de entrarmos em todos os detalhes, e olha que são muitos, quero que você se prepare para uma viagem narrativa que vai além do óbvio. Não estamos aqui apenas para comentar fotos de Instagram ou falar de mais um post qualquer. Vamos analisar cada detalhe, observar as mensagens por trás das imagens e entender o impacto que isso gera em milhões de fãs espalhados pelo mundo. E claro, já vou te dar um aviso importante. Se você é fã de Can Yaman ou apaixonado por novelas turcas, não desgrude desse vídeo, porque o que vamos compartilhar aqui vai muito além do que já circulou em páginas de fofoca ou sites de notícia. Aqui, a gente vai a fundo. Vamos falar sobre os bastidores, sobre como essas publicações mexem com a percepção do público e até sobre como o sucesso de produções como Dolunay estão mexendo com a indústria do streaming no Brasil. Mas, antes de começar, já deixa o seu like nesse vídeo. Ele é fundamental para que esse conteúdo chegue a mais pessoas. Se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma atualização. Isso é rápido e gratuito, mas faz toda a diferença para o crescimento da nossa comunidade. Agora sim, vamos mergulhar nas novidades. Tudo começou quando Can Yaman decidiu atualizar seu feed do Instagram. Para muitos, pode parecer apenas mais uma publicação comum, mas para quem acompanha o ator de perto, cada detalhe tem um peso significativo. As fotos, os gestos, as legendas, tudo é minuciosamente analisado pelos fãs, que enxergam nessas postagens muito mais do que simples registros. Na mais recente atualização, o ator surgiu em 2 fotos que rapidamente incendiaram as redes sociais. Com um look simples, mas extremamente estiloso, uma regata preta que realçou ainda mais sua presença marcante, ele conquistou novamente os corações de seus seguidores. Não demorou muito para que os comentários explodissem de elogios, com fãs exaltando não apenas sua beleza, mas também a forma como ele sempre consegue transmitir carisma e confiança por meio de imagens aparentemente casuais. Mas o detalhe que chamou ainda mais atenção foi a legenda. Ao lado das fotos, Can fez questão de divulgar um evento especial no qual estaria presente ao lado de sua namorada, a bela Sara Bluma. A forma como ele promoveu esse momento revelou mais uma vez seu cuidado em equilibrar vida pessoal e carreira pública, mostrando que, mesmo em meio ao turbilhão da fama, ele encontra espaço para compartilhar momentos autênticos e pessoais com seus fãs. Na legenda, ele destacou um detalhe que mexeu com a curiosidade de todos. Esta noite na Palazzina Grassi, toca a melhor DJ que existe na Itália. Essa frase simples, acompanhada das fotos charmosas, foi suficiente para despertar uma onda de comentários e especulações sobre o evento. Afinal, não era apenas uma saída romântica, mas sim uma ocasião onde Can e Sara dividiram os holofotes em uma noite que já estava marcada para ser memorável. E aqui entra um ponto importante. Can Yaman não é apenas um ator famoso. Ele se transformou em uma figura midiática completa. Cada escolha, cada evento, cada postagem se converte em uma peça do quebra-cabeça que os fãs montam para tentar entender melhor quem é o homem por trás da imagem pública.
Isso faz com que qualquer aparição dele vá muito além do entretenimento, é quase um estudo de comportamento, uma análise cultural que envolve moda, estilo de vida e até mesmo relacionamento. Mas não foi só isso que movimentou as redes sociais. Pouco depois, Khan publicou uma foto ao lado de Tiziana Rocca, uma organizadora de eventos renomada e amiga de longa data do ator. Esse registro trouxe à tona mais uma camada da vida do artista. Sua habilidade de cultivar conexões importantes dentro e fora da indústria. Esse tipo de postagem não serve apenas como memória pessoal, mas também como um sinal para o público e para o mercado. Mostra que Khan está presente em ambientes de prestígio, circulando entre personalidades influentes e consolidando sua imagem como alguém que não é apenas um ator de novelas, mas um verdadeiro ícone de relevância internacional. Mas espere, porque isso é apenas o começo. O que veio depois foi ainda mais impactante. Um vídeo compacto, cuidadosamente editado, que reuniu os melhores momentos da noite. Uma obra Depois das fotos que incendiaram o feed do Instagram, Can Yaman decidiu dar mais um presente para seus fãs. Um vídeo compacto com os melhores momentos da noite. E não estamos falando de um registro qualquer. Esse tipo de publicação carrega um peso enorme, porque concentra em poucos segundos toda a energia de uma experiência vivida. É como se Khan tivesse decidido abrir uma janela para que milhões de seguidores pudessem espiar um fragmento íntimo de sua vida, cuidadosamente editado para transmitir glamour, emoção e autenticidade. O vídeo, que circulou rapidamente entre os fãs, mostrou flashes da noite anterior, os sorrisos, os olhares cúmplices, a elegância do ambiente e, claro, a presença marcante do ator. O mais interessante é que não se tratava apenas de mostrar a festa, mas de eternizar o clima. Essa escolha narrativa é poderosa, porque conecta o público a uma experiência que, de outra forma, seria exclusiva de quem estava presente. E vale destacar um detalhe que muitos ignoram: a edição. Cada corte, cada transição, cada escolha de trilha sonora foi feita para transmitir uma sensação específica. Isso mostra que por trás de cada postagem existe uma equipe de profissionais que trabalha para transformar um simples registro em uma peça de comunicação capaz de emocionar. Khan, inclusive, fez questão de marcar e dar créditos a todos os envolvidos. Um gesto que pode parecer pequeno, mas que revela muito sobre sua postura diante da fama, gratidão e reconhecimento. O reconhecimento aos profissionais. Em tempos onde muitos artistas preferem se colocar como protagonistas absolutos, Can Yaman se destaca justamente por valorizar quem está nos bastidores. No primeiro comentário fixado, ele deixou os nomes daqueles que contribuíram para a sua imagem naquela noite, do editor de vídeo aos responsáveis pelo figurino. Isso cria uma rede de respeito e colaboração que fortalece ainda mais sua reputação. E aqui cabe uma reflexão. Será que esse é um dos segredos do sucesso duradouro de Khan? Talvez sim. Afinal, em um mundo onde a vaidade muitas vezes fala mais alto, mostrar humildade e dar espaço para os outros é um diferencial que o público percebe e valoriza. Mas não foi só de glamour que a noite foi feita. Nos stories, Khan e sua namorada, Sarah Bluma, apareceram em momentos descontraídos que rapidamente viralizaram. Em um deles, o casal se abaixa em frente à câmera em uma cena espontânea que arrancou risadas e se espalhou por diversas páginas de fãs. Esse tipo de conteúdo leve cria proximidade, mostra que por trás das poses elegantes e dos eventos luxuosos existe um casal real, com gestos simples e divertidos. E claro, não demorou muito para que os fãs transformassem esse momento em memes,
edições criativas e comentários carinhosos. Esse efeito multiplicador é uma das grandes forças das redes sociais. Uma única cena pode se transformar em centenas de interpretações, mantendo o ator constantemente presente no imaginário coletivo. E como se não bastasse, a própria Sarah decidiu compartilhar cliques inéditos em seu feed. Fotos da noite anterior ao evento, onde ela aparece ao lado de Khan em momentos mais reservados. Essas imagens foram recebidas como verdadeiros tesouros pelos fãs, que sempre buscam enxergar um pouco além do que a mídia tradicional mostra. Ao postar essas fotos, Sarah não apenas reforçou o vínculo com os seguidores, mas também consolidou sua posição como parceira de vida e carreira de Khan. Afinal, ela também entende o peso da exposição pública e sabe como usar as redes sociais de maneira estratégica. Enquanto as redes sociais fervilhavam com fotos, vídeos e stories, outro assunto começava a ganhar força nos bastidores da mídia brasileira. O sucesso das novelas turcas, especialmente Dolunay, que chegou recentemente ao catálogo do Globoplay. E aqui, a história toma uma proporção ainda maior. Estamos falando de uma produção estrangeira, lançada em 2017, que conseguiu bater de frente com clássicos da televisão brasileira no horário mais nobre. Uma façanha que ninguém imaginava e que revela um movimento cultural profundo acontecendo diante dos nossos olhos. No próximo bloco, vamos analisar em detalhes esse fenômeno. Como uma novela turca conseguiu superar produções brasileiras tão tradicionais? O que Dolunay tem de especial que conquistou o público de forma tão arrebatadora? E o que isso significa para o futuro do entretenimento no Brasil? Prepare-se, porque o que vem a seguir pode mudar a forma como você enxerga o consumo de séries e novelas no nosso país. Enquanto os fãs de Can Yaman vibravam com suas novas postagens no Instagram, outro assunto começou a ganhar as manchetes no Brasil: o sucesso inesperado e arrebatador da novela turca Dolunay. Lançada originalmente em 2017, a produção encontrou um novo fôlego ao chegar ao catálogo do Globoplay, e o impacto foi imediato. Em poucos dias, a trama conquistou posições de destaque e chegou a superar produções brasileiras consagradas, inclusive novelas exibidas no horário nobre da televisão. Durante um programa de TV, especialistas chegaram a comentar algo que parecia impensável. Dolunay havia ultrapassado a audiência de uma das novelas mais emblemáticas da teledramaturgia brasileira, Vale Tudo. Para quem acompanha a cultura televisiva no Brasil, esse detalhe foi chocante. Afinal, estamos falando de um clássico imortal, que marcou época e consolidou nomes na história da dramaturgia nacional. A notícia foi recebida com surpresa e entusiasmo. Não apenas pelo feito da novela turca, mas pelo que isso representa em termos de transformação cultural. Se antes o público brasileiro estava acostumado a consumir exclusivamente produções locais, agora abre espaço para histórias vindas de outras partes do mundo, com estéticas, narrativas e valores diferentes. Não demorou muito para que grandes veículos de comunicação passassem a destacar o fenômeno. A Folha de São Paulo, por exemplo, publicou matérias ressaltando o desempenho impressionante da novela no streaming, destacando como Dolunay havia superado a tradicional audiência do horário das 9, considerada a mais prestigiada da televisão brasileira. Outros portais de entretenimento e colunistas de renome também entraram no debate, questionando o que há de tão especial nas novelas turcas que consegue cativar tanto o público brasileiro. Aqui entramos em um ponto crucial: o segredo das novelas turcas. Diferente das produções brasileiras, que muitas vezes exploram tramas longas com centenas de capítulos, as novelas da Turquia costumam ser mais compactas, intensas e com ar de superprodução. Elas investem em cenários deslumbrantes, figurinos impecáveis
e trilhas sonoras marcantes que funcionam quase como personagens da trama. Além disso, os enredos turcos têm uma combinação única de romance, drama e mistério. Eles equilibram perfeitamente a intensidade emocional, com reviravoltas que prendem o público, episódio após episódio. Essa fórmula parece ter encontrado terreno fértil no coração dos brasileiros, que se identificam com os sentimentos universais retratados nas histórias, mas ao mesmo tempo se encantam com o exotismo de uma cultura diferente, Can Yaman como símbolo desse movimento. E claro, não podemos ignorar o papel de atores como Can Yaman nesse processo. Ele não é apenas o protagonista de histórias românticas, mas também um embaixador cultural. Sua presença carismática, somada ao talento em interpretar personagens complexos, funciona como um catalisador para que essas produções turcas se tornem verdadeiros fenômenos internacionais. Quando os brasileiros assistem a Dolunay, não estão apenas acompanhando a trama de um casal apaixonado com obstáculos para superar. Eles também estão descobrindo a Turquia, seus costumes, suas cidades, suas paisagens, sua música. É como se cada episódio fosse uma viagem cultural, algo que vai além do entretenimento. Para o Globoplay, a chegada de Dolunay representou um marco importante. A plataforma, que já vinha investindo em ampliar seu catálogo com produções internacionais, encontrou na novela turca um verdadeiro trunfo. O sucesso foi tão grande que acendeu um alerta para outras plataformas. Talvez seja a hora de abrir mais espaço para conteúdos que fogem do eixo tradicional Brasil.com. Sewa. E isso não é apenas uma tendência passageira, é uma mudança de comportamento. O público está mais aberto a novas narrativas, disposto a explorar culturas diferentes e sedento por novidades que ofereçam algo além do que já estão acostumados a assistir. Mas a grande questão é: até onde vai esse fenômeno? Será que as novelas turcas vieram para ficar e ocupar um espaço definitivo no coração dos brasileiros? Ou será que estamos vivendo apenas uma onda passageira, impulsionada pelo carisma de atores como Can Yaman? Até aqui vimos como Dolunay surpreendeu no Brasil, conquistando espaço entre produções de peso e mostrando a força das novelas turcas. Mas o fenômeno vai muito além de uma simples produção que se destacou no catálogo do Globoplay. Estamos falando de um movimento cultural global que vem crescendo ano após ano, atravessando fronteiras e conquistando públicos em diferentes partes do mundo. As novelas turcas, conhecidas como dizes, começaram a ganhar força internacional nos anos 2000, mas foi na última década que o boom realmente aconteceu. Países do Oriente Médio, América Latina, Europa e até mesmo regiões da Ásia começaram a importar essas produções em massa. Hoje, a Turquia já é considerada o segundo maior exportador de novelas do mundo, ficando atrás apenas dos Estados Unidos. Esse dado por si só já impressiona, mas o mais fascinante é entender o porquê. O segredo não está apenas na qualidade das produções, mas também na forma como elas conseguem dialogar com diferentes culturas. Os enredos exploram temas universais: amor, família, traição, superação, justiça, mas sempre temperados com a estética turca, que mistura tradição e modernidade de maneira irresistível. As novelas turcas funcionam de duas maneiras, como espelho e como janela. Para os turcos, são um reflexo da própria sociedade, retratando costumes, dilemas e valores locais. Para o público estrangeiro, são uma janela para um universo cultural diferente, cheio de detalhes que despertam curiosidade. Essa combinação faz com que as dizis se tornem produtos culturais com um poder de penetração raro. No Brasil, por exemplo, o público se identifica com a intensidade das emoções e as histórias de amor impossíveis, elementos que também fazem parte da tradição das novelas brasileiras. Mas, ao mesmo tempo, se encanta com a arquitetura de Istambul, com a culinária, com os cenários exóticos e com a forma como a cultura turca se manifesta
em cada detalhe das tramas. Atores que viram embaixadores culturais. Outro fator essencial nesse sucesso é a força dos atores e atrizes. Can Yaman é talvez o maior exemplo dessa nova leva de estrelas que transcenderam o papel de simples intérpretes e se tornaram verdadeiros ícones globais. Sua imagem não está apenas associada aos personagens que interpreta, mas também à ideia de uma Turquia moderna, sofisticada e conectada com o mundo. Esses artistas viram embaixadores culturais, representando seu país em eventos internacionais, participando de campanhas publicitárias globais e acumulando milhões de seguidores em redes sociais. O impacto é tão grande que, em muitos lugares, o público começa a associar a Turquia não apenas às suas tradições históricas, mas também à força criativa de suas produções audiovisuais. Esse fenômeno também revela muito sobre como o consumo de mídia está mudando. Antes, as pessoas dependiam da programação fixa da TV aberta. Agora, com os serviços de streaming, cada um tem o poder de escolher o que assistir, quando assistir e de onde assistir. E essa liberdade abre espaço para produções que antes teriam dificuldade em competir com os gigantes locais. O público brasileiro, por exemplo, sempre foi fiel às novelas nacionais. Mas com a chegada de plataformas como Netflix, Globoplay e HBO Max, essa fidelidade passou a dividir espaço com a curiosidade. Ao experimentar uma novela turca, muitos descobriram algo novo, emocionante e viciante. E a partir daí, criaram uma nova rotina de consumo, onde as produções turcas passaram a ocupar lugar de destaque. E aqui está um ponto fascinante. O choque cultural não afasta, mas aproxima. Os brasileiros, ao assistir às novelas turcas, encontram elementos familiares, mas também se deparam com tradições diferentes. Esse equilíbrio cria uma sensação de novidade sem estranhamento. É como se estivéssemos descobrindo uma nova versão de algo que já amamos. Essa mistura de familiaridade e exotismo é talvez a chave para o sucesso global das Dizes. Elas são capazes de criar um vínculo emocional profundo, ao mesmo tempo em que oferecem um mergulho em uma cultura diferente. Mas a grande questão que surge é: qual será o futuro desse movimento? Será que as novelas turcas conseguirão manter esse espaço privilegiado ou correm o risco de se tornarem apenas uma moda passageira? O sucesso estrondoso das novelas turcas, como vimos, não é um fenômeno isolado, mas toda onda cultural, por mais forte que seja, precisa enfrentar desafios se quiser se manter viva no longo prazo. O que vemos hoje pode ser tanto o início de uma era duradoura, quanto um ciclo passageiro, que corre o risco de ser engolido pelo próprio mercado de entretenimento. Um dos maiores perigos é a saturação. Quando uma fórmula faz sucesso, existe a tentação de repeti-la à exaustão. Muitas produções turcas seguem padrões semelhantes: romances proibidos, famílias tradicionais em choque com a modernidade, vilões carismáticos, finais emocionantes. Essa estrutura funciona, mas se for usada sem inovação, pode perder força. O público atual é exigente e está constantemente em busca do novo. O que hoje é apaixonante pode, amanhã, se tornar previsível. Por isso, os produtores turcos precisam estar atentos. O segredo não é apenas repetir o que deu certo, mas reinventar a cada história, surpreendendo e encantando de formas diferentes. Outro desafio está na própria expansão internacional. Quanto mais uma produção se globaliza, mais pressões surgem para adaptá-la a diferentes públicos. Isso pode diluir a identidade cultural, que, justamente, é o que torna as novelas turcas tão especiais. Existe o risco de perder autenticidade em troca de agradar a todos. E aqui está um dilema. Como manter a essência turca, os valores, os costumes, a estética, ao mesmo tempo em que se atende às demandas de mercados gigantes como América Latina, Estados Unidos e Europa? É uma equação delicada que pode definir o futuro das Dizis. Não podemos esquecer
que as novelas turcas não estão sozinhas nesse jogo. Coreia do Sul, Índia, México e até países africanos estão investindo pesado em suas produções culturais, buscando também exportar conteúdos e conquistar espaço nos streamings. O exemplo mais evidente é o das séries coreanas, que já dominam plataformas como a Netflix, com sucessos de escala mundial. A disputa, portanto, não é apenas contra novelas brasileiras ou mexicanas. É uma batalha por atenção em um mercado saturado de opções. Nesse cenário, só sobreviverão aqueles que conseguirem unir qualidade, identidade e inovação. O papel dos atores como diferenciais. E aqui volta à cena a importância de figuras como Can Yaman. Em meio a tantas produções, o público precisa de rostos carismáticos que funcionem como âncoras emocionais. Can, com sua trajetória sólida e sua habilidade em conectar-se com os fãs, é um diferencial competitivo para qualquer projeto que participe. Esse protagonismo individual pode ser uma estratégia para manter o interesse do público, mesmo quando a fórmula narrativa começa a dar sinais de desgaste. Afinal, muitas vezes não é apenas a história que prende, mas quem a interpreta. No caso específico do Brasil, o terreno é fértil para o crescimento contínuo das novelas turcas. O público brasileiro já tem uma tradição fortíssima com novelas, compreende bem a linguagem melodramática e é receptivo a produções internacionais. Além disso, existe uma curiosidade cultural crescente. Em um mundo cada vez mais conectado, os brasileiros querem conhecer outras culturas, experimentar novos sabores narrativos, sair da bolha. Isso abre espaço para que mais produções turcas cheguem não apenas ao Globoplay, mas também a outras plataformas e até mesmo à TV aberta. O futuro das novelas turcas depende de algumas escolhas estratégicas, inovação nos roteiros, fugir da repetição e apostar em novas temáticas. Valorização da identidade cultural. Manter o sabor turco nas histórias sem diluí-lo. Investimento em estrelas globais, atores que funcionem como embaixadores e atraiam público além das fronteiras. Expansão inteligente. Negociar com plataformas, mas sem perder autonomia criativa. Se esses pontos forem seguidos, é bem possível que estejamos diante de uma nova era. Chegamos ao ponto mais importante deste vídeo. Depois de explorarmos cada detalhe das postagens de Can Yaman, de mergulharmos no sucesso de Dolunay e de refletirmos sobre o impacto das novelas turcas no Brasil e no mundo, precisamos parar por um momento e pensar: o que tudo isso realmente significa? O sucesso de Can Yaman e das novelas turcas é muito mais do que entretenimento. Ele nos mostra que histórias têm poder. Elas atravessam oceanos, derrubam barreiras linguísticas e conectam pessoas de culturas completamente diferentes. Quando assistimos a uma novela turca, não estamos apenas vendo atores interpretando personagens. Estamos entrando em contato com valores, tradições, dilemas e emoções que, de alguma forma, também falam sobre nós. Isso nos leva a uma grande verdade. No fundo, todos somos movidos pelas mesmas necessidades emocionais. Queremos amar, queremos ser amados, queremos vencer obstáculos, queremos acreditar que a vida pode nos surpreender. É por isso que uma produção feita em Istambul pode tocar tão profundamente alguém sentado no sofá de casa em São Paulo, no Rio de Janeiro ou em qualquer lugar do Brasil. As novelas turcas funcionam como um espelho. Elas refletem nossa própria humanidade em cenários distantes, mostrando que, apesar das diferenças culturais, as emoções são universais. É por isso que Dolunay conseguiu bater produções brasileiras de peso, porque não é apenas sobre ser turca, mas sobre ser humana. E talvez essa seja a grande lição que podemos tirar. Quando nos abrimos para conhecer outras culturas, acabamos descobrindo um pouco mais sobre nós mesmos. Dentro desse fenômeno, Can Yaman se torna mais do que um ator. Ele é um símbolo, um embaixador de um movimento cultural
que mostra ao mundo o poder das narrativas turcas. Cada foto postada, cada vídeo publicado, cada evento em que ele aparece se torna um convite para que os fãs se conectem não apenas com ele, mas com um universo inteiro de histórias e significados. Essa conexão vai além da admiração por um artista. Ela se transforma em um vínculo emocional, uma relação de pertencimento. É como se cada fã pudesse dizer: eu também faço parte disso. Eu também sou parte dessa história. O que estamos vivendo agora é um marco. A globalização do entretenimento não significa apenas consumir mais conteúdos. Significa ampliar nossos horizontes, permitir que histórias, vindas de lugares distantes, transformem a forma como pensamos, sentimos e até como nos relacionamos uns com os outros. No Brasil, isso abre portas para novas possibilidades. Se o público já mostrou que está disposto a abraçar produções turcas, quem sabe o que virá a seguir? Mais novelas, mais filmes, mais séries, ou até mesmo parcerias entre países, criando projetos ainda mais grandiosos. E aqui está a moral que fica. Nunca subestime o poder de uma boa história. Elas podem mudar destinos, unir povos, inspirar corações e transformar a maneira como enxergamos o mundo. O sucesso de Dolunay não é apenas uma vitória da televisão turca, mas um lembrete de que a arte, quando bem feita, é universal. Então, da próxima vez que você assistir a uma novela turca, lembre-se, você não está apenas se entretendo. Você está fazendo parte de um movimento global, participando de uma troca cultural que enriquece a todos nós. E, acima de tudo, você está provando que as emoções humanas são mais fortes do que qualquer fronteira. Obrigado por assistir esse vídeo. Pedimos que se inscreva em nosso canal e curta esse vídeo. Ative também o sininho das notificações para ser avisado sobre nossas postagens. Até o próximo vídeo.